Um novo olhar para o cosmos. O telescópio espacial, James Webb. O telescópio espacial, James Webb, ou JWST, é uma maravilha da engenharia humana. É o principal observatório da humanidade no espaço, um sucessor do amado Hubble. Seu espelho dourado gigante, com mais de 6 metros de diâmetro, foi projetado para capturar a fraca luz infravermelha. Essa luz viajou por bilhões de anos através do universo em expansão. O JWST foi construído para perscrutar a aurora cósmica. Queríamos ver as primeiras estrelas e galáxias se acendendo. Esperávamos encontrar manchas fracas, as fotos de bebê do cosmos, ainda em formação e caóticas em seus estágios iniciais de desenvolvimento, confirmando nossas teorias antigas. O que estamos encontrando, no entanto, é um pouco diferente. É mais surpreendente. O telescópio está funcionando lindamente, excedendo muitas de suas especificações de projeto. Está enviando imagens mais nítidas e profundas do que jamais sonhamos. Mas essas imagens também estão revelando objetos que são, francamente, um pouco perturbadores para nossas teorias atuais. O universo, ao que parece, tinha algumas surpresas reservadas para nós. Esses primeiros vislumbres estão nos forçando a fazer perguntas novas e, às vezes, desconfortáveis, sobre tudo o que pensávamos que sabíamos. É um bom momento para ser um astrofísico, um momento de potencial revolução. O objetivo principal da missão era observar a infância do universo. Queríamos entender como os primeiros objetos luminosos se formaram, como as eras das trevas terminaram, como o universo se tornou o lugar complexo e estruturado que vemos hoje. O JWST foi projetado para responder a essas perguntas fundamentais. Foi lançado com a esperança de preencher as páginas que faltavam em nosso livro de história cósmica. Em vez disso, parece estar sugerindo que algumas das páginas que pensávamos serem bem compreendidas podem precisar de uma séria reescrita, ou talvez até mesmo um novo capítulo inteiro. Essas descobertas inesperadas não são uma falha do telescópio. Longe disso. Elas são um triunfo do método científico. A ciência progride quando as observações desafiam as teorias. O JWST está fornecendo essas observações cruciais e desafiadoras. Está empurrando os limites do nosso conhecimento. Está nos mostrando que o universo é mais complexo e talvez mais criativo do que nossos modelos permitiam. Esta é a parte emocionante da ciência. É a parte em que aprendemos algo verdadeiramente novo, forçando-nos a expandir nossos horizontes intelectuais. O universo infantil. Não como imaginávamos. Nosso modelo cosmológico padrão, a teoria do Big Bang, pinta um quadro específico do universo primitivo. Ele descreve um período de rápida expansão e resfriamento de um estado incrivelmente quente e denso. Nos primeiros 100 milhões de anos, esperávamos que as coisas fossem bastante caóticas. Imaginamos pequenas protogaláxias irregulares se juntando lentamente. Seriam coleções desordenadas e aglomeradas de gás e da primeira geração de estrelas. Essas estrelas, conhecidas como estrelas da população terceiro, eram previstas como massivas, feitas apenas de hidrogênio e hélio, e queimando rapidamente em supernovas espetaculares. O JWST, no entanto, está nos mostrando algo bem diferente nessa época inicial. Está encontrando galáxias que parecem surpreendentemente maduras. Essas galáxias não são apenas pequenos aglomerados bagunçados. Algumas parecem ser bem estruturadas, até mesmo possuindo características semelhantes a discos. Elas parecem ser muito mais massivas e luminosas do que nossos modelos previram para tempos tão antigos. É como olhar para o que você pensava que seria um berçário cheio de recém-nascidos e encontrar crianças pequenas já andando e falando, talvez até fazendo álgebra básica. Isso é profundamente intrigante para nossa compreensão estabelecida da evolução cósmica. Essa maturidade precoce é um desafio significativo. Como essas galáxias se reuniram tão rapidamente?
como formaram tantas estrelas e talvez até buracos negros supermassivos em seus centros, em um período de tempo cósmico tão curto. O universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos. Algumas dessas galáxias estão sendo vistas como eram quando o universo tinha apenas algumas centenas de milhões de anos. Essa é uma pequena fração da história cósmica, quase insuficiente, pensamos, para que as primeiras estruturas simples se unissem, muito menos formassem algo tão desenvolvido e substancial. A presença de poeira nessas galáxias antigas e maduras é outro elemento surpreendente. A poeira é formada a partir de elementos mais pesados, forjados em estrelas e espalhados quando elas morrem. Para ter poeira significativa, você precisa de múltiplas gerações de estrelas para terem vivido e morrido. Encontrar tanta poeira tão cedo implica que a formação de estrelas deve ter começado ainda mais cedo e procedido muito mais vigorosamente do que nossos modelos atualmente explicam. Isso sugere que o universo começou a fabricar estrelas e galáxias muito mais rápido do que pensávamos ser possível, desafiando nossas suposições sobre o ritmo da construção cósmica. Peças do quebra-cabeça cósmico. Galáxias antigas desafiam cronogramas. O cronograma estabelecido para a formação de galáxias, construído sobre a estrutura do Big Bang, é bastante detalhado. Ele sugere um processo hierárquico. Pequenos halos de matéria escura se fundiriam primeiro, puxando gás para formar as primeiras estrelas e pequenas galáxias. Essas pequenas galáxias então se fundiriam ao longo de bilhões de anos para formar as galáxias maiores e mais estruturadas, como a nossa própria Via Láctea. Este modelo de baixo para cima tem sido bastante bem-sucedido em explicar o universo que vemos ao nosso redor hoje, pelo menos em seus estágios posteriores de desenvolvimento. É uma pedra angular da cosmologia moderna. A descoberta do JWST de galáxias impossíveis no início do universo lança uma chave inglesa neste quadro organizado. São galáxias que parecem muito massivas, muito brilhantes e muito bem formadas para sua suposta idade. De acordo com nosso entendimento atual, simplesmente não deveria ter havido tempo suficiente para que elas crescessem tanto ou desenvolvessem tais estruturas tão cedo na história do universo. É como se o universo tivesse pulado algumas etapas em seu processo de desenvolvimento ou tivesse acesso a materiais e métodos de construção dos quais não temos conhecimento, permitindo uma construção acelerada. Pense da seguinte forma: se você está construindo um arranha-céu, espera que leve um certo tempo. Você precisa lançar a fundação, construir a estrutura, adicionar os andares e assim por diante. Se você voltasse uma semana após a inauguração e encontrasse um arranha-céu quase concluído, ficaria muito confuso. Você questionaria sua compreensão das velocidades e processos de construção. Isso é semelhante a como os astrônomos se sentem ao olhar para algumas dessas imagens do JWST. O universo parece ter sido um construtor inesperadamente rápido em sua juventude. Essas descobertas não significam necessariamente que a teoria do Big Bang esteja errada, mas elas indicam que nossa compreensão da formação de galáxias dentro dessa estrutura está incompleta. Talvez a formação de estrelas tenha sido muito mais eficiente no início do universo. Talvez as sementes de buracos negros supermassivos tenham se formado diretamente de nuvens de gás primordial, em vez de crescer lentamente a partir de remanescentes estelares. Ou talvez haja outros processos físicos desconhecidos em jogo que aceleraram a formação da estrutura cósmica. Essas são as questões com as quais os cosmólogos estão agora lidando, estimulados por essas observações notáveis. Repensando a história padrão rachaduras em nosso modelo cósmico. O modelo do Big Bang, mais formalmente conhecido como Modelo Lambda Cold Dark Matter, LCDM, tem sido incrivelmente bem-sucedido. Ele explica a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, a abundância de elementos leves como hidrogênio e hélio,
a estrutura em grande escala do universo e a expansão acelerada do espaço. É a base da cosmologia moderna. No entanto, nenhum modelo é perfeito, e o LCDM enfrentou alguns desafios persistentes, mesmo antes do JWST começar a fornecer seus dados revolucionários. Essas novas observações estão se somando a uma lista crescente de quebra-cabeças. Um dos problemas mais significativos pré-JWST é a tensão de Hubble. Isso se refere a uma discordância no valor medido da constante de Hubble, que descreve a rapidez com que o universo está se expandindo hoje. As medições feitas usando objetos distantes, como supernovas, que dependem da física do universo primitivo como uma âncora, fornecem um valor. As medições feitas usando objetos mais locais, como estrelas cefeidas pulsantes, fornecem um valor ligeiramente maior. Essa discrepância persistiu apesar de medições cada vez mais precisas, sugerindo que pode haver algo fundamentalmente faltando em nosso modelo cosmológico, ou um erro sistemático desconhecido. As descobertas do JWST de galáxias antigas inesperadamente maduras adicionam outra camada de complexidade. Se as galáxias se formaram mais cedo e mais rápido do que o LCDM prevê, isso pode significar que as condições no início do universo eram diferentes do que presumimos. Talvez as flutuações de densidade iniciais, as sementes da estrutura cósmica, fossem maiores ou se comportassem de maneira diferente. Ou talvez a natureza da matéria escura, a coisa invisível que fornece a estrutura gravitacional para as galáxias, não seja tão simples quanto partículas frias, de movimento lento. Todas essas são vias agora sendo exploradas com vigor renovado por físicos teóricos. É importante lembrar que a ciência prospera com tais discrepâncias. Quando as observações não se encaixam na teoria, é uma oportunidade para a descoberta. Isso pode levar a um refinamento do modelo existente, tornando-o mais robusto e abrangente. Ou, mais emocionante, pode apontar para uma física inteiramente nova. A história padrão do cosmos nos serviu bem, mas o universo não tem obrigação de se conformar às nossas expectativas. É nosso trabalho como cientistas ouvir o que o universo está nos dizendo, especialmente quando ele sussurra inconsistências e fenômenos inesperados. Seção 5. O mistério da energia escura. Uma força em fluxo? A energia escura é talvez o componente mais misterioso do nosso universo. Não podemos vê-la. Não podemos detectá-la diretamente. No entanto, inferimos sua existência porque a expansão do universo está acelerando. Algo deve estar fornecendo um empurrão antigravitacional, trabalhando contra a atração mútua da matéria. Chamamos isso de energia escura, e de acordo com nosso modelo padrão, ela representa cerca de 70% da densidade total de energia do universo. É uma força dominante, mas profundamente enigmática, que molda nosso destino cósmico. No modelo LCDM padrão, a energia escura é frequentemente representada pela constante cosmológica, simbolizada pela letra grega lambda, L. Essa constante implica que a energia escura tem uma densidade uniforme em todo o espaço e tempo. É uma propriedade constante e imutável do próprio espaço. Essa suposição simplifica as equações e tem sido consistente com muitas observações até agora. No entanto, consistente com não significa comprovado, além de qualquer dúvida. Algumas observações recentes, embora ainda provisórias, sugeriram que a energia escura pode não ser tão constante afinal. E se a energia escura não for constante? E se sua força mudar ao longo do tempo cósmico ou variar de uma região do espaço para outra? Isso teria implicações profundas. Se a energia escura fosse mais forte no passado, isso poderia afetar a forma como estruturas como galáxias se formaram. Se ela variar espacialmente, isso pode significar que a taxa de expansão não é uniforme em todo o universo. Alguns estudos que analisam quasares distantes sugeriram que o universo pode estar se expandindo de forma diferente em diferentes direções.
um fenômeno conhecido como anisotropia. Esta é uma ideia muito controversa, mas que desafia a suposição de uma energia escura perfeitamente lisa e uniforme. As descobertas do JWST sobre a formação de galáxias antigas podem se conectar indiretamente a isso. Se a história da expansão do universo fosse diferente do que presumimos devido a uma energia escura dinâmica, isso poderia alterar o cronograma de quando as galáxias poderiam se formar e a rapidez com que poderiam crescer. Explorar a natureza da energia escura, se ela é verdadeiramente constante ou algo mais dinâmico, talvez até mesmo um novo campo permeando o espaço, é uma das maiores buscas da física moderna. Compreender sua verdadeira natureza é crucial para entender não apenas o passado e o presente do universo, mas também seu destino final. Seção 6. As regras da natureza. São universais? Questionando as leis da física. Uma das suposições fundamentais da física e da cosmologia é que as leis da natureza são universais. Presumimos que a força da gravidade, a carga de um elétron, a velocidade da luz no vácuo, essas constantes fundamentais são as mesmas em todos os lugares do universo, e foram as mesmas em todo o tempo cósmico. Este princípio da universalidade é o que nos permite aplicar a física aprendida em laboratórios na Terra, aos confins do cosmos e aos primeiros momentos após o Big Bang. É uma suposição poderosa e profundamente arraigada. No entanto, e se essa suposição não estiver totalmente correta? Algumas teorias especulativas sugerem que as constantes fundamentais podem não ser verdadeiramente constantes. Talvez elas tenham evoluído lentamente ao longo do tempo cósmico, ou talvez elas variem em diferentes regiões do universo, particularmente em condições extremas, não encontradas em nossa vizinhança cósmica local. Testar essas ideias é incrivelmente difícil. Procuramos mudanças sutis nas linhas espectrais da luz de quasares distantes, que passaram por antigas nuvens de gás bilhões de anos atrás. Qualquer pequena mudança nas constantes pode afetar esses padrões de absorção. Até agora, as evidências de constantes variáveis são provisórias e frequentemente debatidas. A maioria das medições são consistentes com elas sendo, bem, constantes, mas a busca continua porque as implicações seriam revolucionárias. Se as leis da física pudessem mudar, isso alteraria fundamentalmente nossa compreensão da evolução do universo. Poderia ajudar a explicar alguns quebra-cabeças, como a formação precoce e inesperada de galáxias, se, por exemplo, a gravidade fosse ligeiramente mais forte no início do universo, ou se outras forças se comportassem de maneira diferente, acelerando o processo de formação de estruturas. O JWST, ao sondar o início do universo com clareza sem precedentes, pode fornecer novos dados relevantes para essa questão. Embora não seja sua missão principal, os espectros detalhados de galáxias e quasares antigos podem conter pistas. Se o universo é de fato mais estranho do que pensamos, então talvez até mesmo as próprias regras não sejam tão fixas quanto acreditamos há muito tempo. Esta é uma fronteira onde a física e a filosofia se encontram, forçando-nos a confrontar os limites de nossas suposições sobre o cosmos e nossa capacidade de compreender seus funcionamentos mais profundos. Seção 7. Além do nosso horizonte cósmico, espiando fora da bolha. Vivemos dentro de um universo observável. Esta é a região do espaço da qual a luz teve tempo de nos alcançar desde o início do universo, cerca de 13,8 bilhões de anos atrás. Essa bolha observável tem um raio de cerca de 46,5 bilhões de anos-luz, porque o próprio espaço está se expandindo. Mas o que está além desse horizonte? O universo fora da nossa bolha é semelhante ao que vemos dentro dela? Ou poderia ser vastamente diferente? Esta é uma pergunta que, por definição, é incrivelmente difícil de responder diretamente.
pois não podemos receber sinais de além dessa fronteira. O princípio cosmológico, outra pedra angular da cosmologia moderna, afirma que o universo é homogêneo e isotrópico em grandes escalas. Isso significa que ele parece aproximadamente o mesmo em todos os lugares e em todas as direções, desde que você faça a média de volumes suficientemente grandes. Nossos modelos atuais, incluindo o LCDM, são construídos com base nessa suposição. Implica que nossa bolha cósmica é representativa de todo o universo, que pode ser infinitamente grande. No entanto, esta é uma suposição, um princípio simplificador que funcionou bem até agora dentro do nosso pedaço observável. As descobertas do JWST, ao empurrar nossos limites observacionais para mais perto da borda do universo primitivo, estão testando os limites desse princípio. Se começarmos a ver desvios significativos da homogeneidade ou estruturas inesperadas nos primeiros tempos, isso pode indicar que as condições não eram tão uniformes quanto pensávamos. Embora o JWST não consiga ver além do nosso horizonte, ele pode ver mais perto das condições que definiram esse horizonte. Quaisquer anomalias podem sugerir que nossa vizinhança cósmica local pode não ser tão típica quanto presumimos, ou que o universo em escala superhorizonte se comporta de maneira diferente. As implicações filosóficas são profundas. Se as leis da física, ou mesmo as propriedades fundamentais do espaço e do tempo, pudessem variar em regiões além do nosso universo observável, então nossa compreensão do universo seria inerentemente limitada. Poderíamos apenas ser capazes de entender nosso pedaço cósmico particular, nossas leis locais. Essa ideia, às vezes explorada em conceitos como o multiverso, sugere que nosso universo pode ser apenas um entre muitos, cada um com propriedades potencialmente diferentes. É um pensamento humilhante, lembrando-nos de que o que sabemos pode ser apenas uma pequena parte de uma realidade muito maior e mais estranha. Seção 8. O grande final do universo. Um grande rasgo no horizonte? O destino final do universo está intimamente ligado à natureza da energia escura. Se a energia escura for uma verdadeira constante cosmológica, como no modelo LCDM padrão, então o universo continuará a se expandir a uma taxa acelerada para sempre. As galáxias se afastarão umas das outras, eventualmente desaparecendo além do nosso horizonte cósmico. O universo se tornará cada vez mais frio, escuro e vazio, um cenário às vezes chamado de Big Freeze ou morte térmica. Esta tem sido a previsão de longo prazo mais amplamente aceita há algum tempo. No entanto, se a energia escura não for constante, se sua densidade aumentar com o tempo, então um fim muito mais dramático pode estar reservado. Este é o cenário do Big Rip. Neste modelo, a força repulsiva da energia escura se tornaria tão forte que eventualmente superaria todas as outras forças. Primeiro, ela separaria aglomerados de galáxias. Então, ela desfaria galáxias individuais, como a nossa Via Láctea. À medida que a densidade de energia escura continuasse a crescer, ela eventualmente superaria a gravidade que mantém os sistemas solares juntos, depois os planetas, depois até mesmo as forças eletromagnéticas que mantêm os átomos juntos. Finalmente, o próprio espaço-tempo seria rasgado. Este modelo de energia escura fantasma, onde o parâmetro da equação de estado W é menor que -1, é uma possibilidade teórica. As restrições observacionais atuais sobre W estão próximas de -1. Mas ainda há alguma margem de manobra que permite a energia fantasma. Se observações futuras, talvez do WST ou de outras pesquisas futuras, indicarem que a energia escura está de fato ficando mais forte, isso forçaria uma revisão radical de nossa escatologia cósmica. O universo não apenas desapareceria, ele seria violentamente dilacerado em um período finito de tempo. Embora o Big Rip ainda seja um cenário especulativo,
Ele destaca o quanto nossa compreensão do futuro do universo depende da compreensão da energia escura. As observações do JWST sobre o início do universo, ao ajudar a refinar nossas medições de parâmetros cosmológicos e testar a consistência do modelo LCDM, contribuem indiretamente para esta grande questão. Qualquer desvio do modelo padrão no início do universo pode ter implicações profundas sobre como a energia escura se comporta e, consequentemente, como a história cósmica terminará em bilhões ou trilhões de anos a partir de agora. Seção 9. Abraçando o desconhecido. O universo de perguntas em constante expansão. O universo, conforme revelado pelo telescópio espacial James Webb, está se mostrando ainda mais maravilhoso e intrigante do que jamais imaginamos. A descoberta de galáxias surpreendentemente maduras na aurora cósmica não é uma crise para a ciência, mas uma oportunidade incrível. É um sinal claro de que nossas teorias atuais, embora poderosas, são incompletas. Há novos capítulos da história cósmica esperando para serem escritos, novos princípios físicos talvez esperando para serem descobertos. Esta é a própria essência da exploração científica: ser confrontado com o desconhecido e lutar para entendê-lo. Esses desafios ao modelo cosmológico padrão, desde as impossíveis galáxias antigas até a persistente tensão de Hubble e o enigma da energia escura, estão nos levando a pensar mais profundamente. Eles nos obrigam a questionar nossas suposições, refinar nossos modelos e projetar novas observações. Talvez as regras de formação de galáxias sejam diferentes no início do universo. Talvez a energia escura não seja uma constante simples. Talvez o universo não seja tão uniforme quanto pensávamos. Cada uma dessas possibilidades abre novas e emocionantes vias para pesquisa e descoberta, expandindo nossos horizontes intelectuais. As implicações filosóficas são tão significativas quanto: se nossa compreensão se limita à nossa bolha cósmica, ou se as próprias leis da física podem variar, isso redefine nosso lugar no cosmos. Promove um senso de humildade, mas também um profundo senso de admiração. Fazemos parte de um universo dinâmico, em evolução, e que constantemente nos surpreende. Nossa busca pelo conhecimento é uma jornada para uma fronteira de ignorância em constante expansão, onde cada resposta apenas revela perguntas mais profundas e fascinantes, nos impulsionando para frente. Em última análise, o telescópio espacial James Webb está fazendo exatamente o que grandes instrumentos científicos devem fazer. Está revolucionando nossa visão do universo. Está nos forçando a confrontar fatos desconfortáveis e a repensar nosso lugar dentro da grande tapeçaria cósmica. O universo é de fato mais estranho do que pensávamos. E isso é uma coisa maravilhosa. Significa que ainda há muito mais para aprender, muitos mais mistérios para desvendar. A aventura da descoberta cósmica está longe de terminar. De muitas maneiras, com ferramentas como o JWST, ela está apenas começando de novo.